O dia que pode mudar a sua vida. Existem características comuns na história de pessoas que foram mudadas por causa de um único dia. Convido você a ficar até o final desse vídeo para descobrir como é o dia que pode mudar você. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo te sejam multiplicadas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Para nós refletirmos no tema de hoje, estaremos lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos 33, 37 a 39, onde nós encontramos o seguinte: E, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Os dias passam e viram um rabisco em nossa história. Os dias que se passaram formam o conjunto que nós conhecemos como o nosso passado. E o passado é um fenômeno que não pode mais ser revivido. Quem tenta reviver o passado está experimentando, na verdade, um artifício da imaginação. É apenas uma reprodução mental a partir da perspectiva de algum tipo de sentimento. O único dia vivo é o dia de hoje, porque nós estamos aqui, porque nós estamos atuando nele. A maioria dos dias que nós vivemos, nós já esquecemos. Nós temos a impressão deles, porém não mais eles. Mas, no meio desses dias esquecidos, um dia se destaca na memória, na mente de cada um de nós. Um dia que marcou a nossa vida. Todos nós temos um dia que vale a pena ser guardado. Um dia que nos mudou de alguma maneira. Talvez tenha mudado o rumo da nossa vida, mudado o nosso olhar a respeito das coisas, ou nos mudado mesmo como pessoas. Nós não consideramos esse dia comum como os outros. Os outros até podemos esquecer, mas esse dia nós destacamos dos demais da nossa história. Por isso nós fazemos questão de lembrar, e se possível, fazemos questão de celebrar. É curioso como isso acontece. É curioso como um dia que tinha tudo para ser normal, que tinha tudo para ser esquecido como os outros, de repente tem um elemento que nos muda para sempre. A Bíblia nos apresenta um dia assim. Um dia onde tudo indicava que seria como outro na Israel dominada por Roma no primeiro século. Mas esse dia tinha um componente que marcou a história para sempre. O dia que muda a sua vida é aquele que tem um valor marcante para você. O dia que é especial e transformador tem um valor que se levanta e se destaca diante de você. E o dia se torna marcante para a sua trajetória porque tem um valor que você quer guardar. E o dia da crucificação de Jesus é um exemplo de um dia marcante assim. Eu convido você a olhar para esse evento e ver como um dia é capaz de nos mudar. O dia da crucificação de Jesus foi um dia onde estava prevista uma crucificação ordinária. Nesse cenário, nós temos dois agentes, o centurião e Jesus. Ou seja, nós temos o executor e o executado. O centurião é o executor. Para ele, aquele dia seria o dia de mais uma crucificação na Israel-Palestina do primeiro século. Isso porque, naquela ocasião, havia muitas crucificações naquela região. Justamente porque em Israel haviam muitos levantes contra Roma, e a coisa mais comum era o governante romano da região mandar crucificar vários de uma vez só. Então, para aquele centurião, lidar com Jesus, crucificar Jesus, era lidar com uma crucificação ordinária. Da mesma forma, para nós, lidar com Jesus pode se tornar um ato ordinário, comum, porque pode se tratar de mais uma religião no meio de tantas religiões. Pode se tratar de mais um mito no meio de tantos mitos criados pelas culturas. Pode se tratar de mais um conjunto de superstições das tantas superstições que já foram criadas. Lidar com Jesus pode ser lidar com algo que não nos chame tanto a atenção. O outro agente que nós temos no cenário é Jesus. Ele é o executado.
Jesus poderia ser mais um executado para Roma, uma execução comum, uma execução ordinária, algo previsto para os dias tumultuosos daquela época. As autoridades de Roma não faziam registros de crucificações, não registravam os nomes dos crucificados. Jesus é um exemplo desse. Até o momento, em todas as pesquisas e em todas as buscas arqueológicas, nunca foi encontrado um registro romano sobre a crucificação de Jesus e de nenhum crucificado, porque Jesus para Roma era mais um, sem registros romanos. Os poucos registros que nós encontramos, além dos evangelhos a respeito de Jesus, são de alguns poucos historiadores independentes, mas com certeza não de Roma. Porém, Jesus não foi mais um. Por que Jesus impactou o mundo? Jesus impactou o mundo muito antes de Constantino, porque alguém pode pensar que o impacto foi por causa das medidas que Constantino tomou e da criação da instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a verdade é que Jesus era uma realidade marcante desde o primeiro século, e por 3 séculos seguintes, muito antes de Constantino, a mensagem de Jesus era uma realidade marcante em todo o mundo romano. Aquele dia que era para ser o de uma crucificação comum, terminou como um dia totalmente diferente. E um dia marcante pode começar assim, parecendo um dia normal, como muitos dias dentro da nossa agenda. Mas o dia da crucificação de Jesus também foi um dia com sinais diferenciadores. E os sinais, conforme a Bíblia, foram escuridão e rompimento do véu. A escuridão foi um sinal porque aconteceu do meio-dia até as 3 horas da tarde. No texto, as horas são mencionadas conforme a medida do relógio de sol. A hora sexta era meio-dia, a hora nona era 3 horas da tarde. Ou seja, no período em que o sol está mais intenso, houve uma escuridão, como se dia se tornasse noite. O rompimento do véu foi outro sinal que aconteceu no dia da crucificação de Jesus. O rompimento do véu do templo foi outro sinal para aquele dia, porque se tratava de um tecido grosso e alto. Era um pano de linho de várias dobraduras que separava o santuário do lugar secreto. O lugar secreto era onde estava a Arca da aliança que Deus havia feito com o povo de Israel no Antigo Testamento. Naquele lugar somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano. Mas o que acontece foi que esse véu foi rasgado sem mão, de alto a baixo, de maneira que a Arca da Aliança foi vista pelos sacerdotes que estavam dentro do santuário. Esse segundo sinal aconteceu depois de Jesus morrer, depois de Jesus expirar. Estes sinais deram um tom de destaque para aquele dia, indicando que algo girava em torno daquele crucificado. Aqueles sinais foram chamativos, porque acabou chamando a atenção daqueles que presenciavam e principalmente do centurião que executava. Aqueles sinais proporcionaram conexão, porque possibilitou às pessoas fazerem a ligação entre os fatos extraordinários que estavam acontecendo e o crucificado chamado Jesus. O que ficou evidente no dia da crucificação de Jesus é que o dia começou normal, mas prosseguiu com fatos diferenciadores. E é assim que começa um dia capaz de mudar a nossa vida. Além do mais, nesse texto nós vemos que o dia da crucificação de Jesus foi um dia com uma conclusão impactante. Quando o centurião fez a ligação entre os fatos diferenciados que estavam acontecendo e aquele que estava sendo crucificado, ele concluiu que aquele não era um dia comum. A respeito da crucificação, ele descobriu que não era uma crucificação comum, como de tantas outras vezes que ele crucificou alguém. A respeito do crucificado, ele viu que não se tratava de um executado comum, como tantos outros que ele havia crucificado. Não se tratava de mais um na cruz romana. Isso, então, o leva a fazer uma confissão. Ele diz: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Perceba que, de igual forma, o dia que muda você termina assim, com você fazendo uma confissão. Se você teve um dia marcante assim, você terminou o dia dizendo: esse é um dia a ser lembrado. Se você teve um dia assim, talvez você tenha terminado o dia dizendo: esse é o dia mais importante da minha vida. O dia da crucificação de Jesus foi assim. Tinha
tudo para ser mais um dia para Roma crucificadora, mas se tornou o dia mais importante da história. Portanto, um dia a ser guardado é um dia marcado pelos sinais de Deus. É quando você vive um dia cheio de pegadas divinas, de sinais de que Deus esteve ali. Esse dia muda você. Quando você descobre que a vida não é só humana, mas quando você descobre que a vida é uma realidade marcada por Deus, esse dia muda você. Quando você descobre, por meio de fatos, que Deus está presente nos dias escuros da sua vida, esse dia muda você. Quando você descobre que o amor de Deus é o maior valor que você tem, esse dia muda você. E esses elementos divinos estavam todos presentes no dia da crucificação de Jesus. Deus em Cristo estava visitando as sombras humanas. Deus em Cristo veio ao socorro de pessoas equivocadas. E quando você entender o que de fato aconteceu na crucificação de Jesus, esse dia mudará você. Essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenha sido reflexiva para você. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Você que é inscrito no canal, dê o seu gostei para fazer essa mensagem ir adiante. Fique com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima mensagem.